Olá, amores! Vamos resolver aqui mais uma situação problema, tá? Do conteúdo de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? Então, toda vez que a gente fala de situações problemas, a primeira dica que a gente sempre, né, dá para os alunos é que vocês leiam atentamente, né? Separem as informações, organizem os dados da questão, verifiquem o que a questão está querendo, tá? Isso é muito importante para que você consiga desenvolver este raciocínio, tá bom? Eu já até coloquei aqui o início da minha organização para essa questão, para não me atrapalhar aí. Porque o que é que ele diz, né? Determine dois números, então ele quer saber quem são esses dois valores, cuja diferença é 11 terços. Sabendo que a soma do primeiro número com o triplo do segundo é 17 terços, tá? Então a gente precisa aí relacionar essas informações que a gente não tem, né? Como a gente não tem, a gente já pode começar chamando, né, essas informações desconhecidas de letras, tá? Então a gente normalmente costuma utilizar as mesmas letras, você pode utilizar até outras se você quiser. Então se eu chamo meu primeiro número de x e o meu segundo número de y, tá? Então já coloquei aqui na minha organização, primeiro número x, segundo número y, mas ele fala, né, dois números cuja diferença é 11 terços. E aí uma coisa que você precisa lembrar, né, é a relação do que significa a ideia de diferença. E aí, quando a gente fala de diferença, a gente está falando de quê? A gente está falando da operação de subtração, certo? Então, toda vez que falar em diferença, vocês lembram disso, já viram isso em anos anteriores, mas quando eu falo de diferença, eu estou me referindo à subtração, né? Então, a diferença entre esses dois números é 11 terços. Então, quando eu faço um número menos o outro, dá 11 terços. Então, eu vou escrever isso aqui, né? X menos y igual a 11 terços. Então, já escrevi uma equação que representa esta situação, né? A diferença, 11 terços. Depois ele fala, sabendo que a soma, acho que soma não preciso nem destacar, né? Quando a gente fala de soma, todo mundo já entende que é somar, que é adicionar dois valores, né? Mas quando ele fala a soma do dobro do primeiro, o que é o dobro de um número, né? A gente fazer esse número vezes 2. Como eu chamei o meu primeiro número de x, então eu já vou começar escrevendo ele aqui, ó, 2x, porque é o dobro do primeiro, né? Com o triplo do segundo. Então, o triplo do segundo, a ideia de triplo faz referência ao quê? 3 vezes alguma coisa. Então, é o triplo do segundo valor, que no meu caso aqui é o y, tá? Como ele já falou que é soma, então 2 vezes o primeiro mais o triplo do segundo, ele diz ainda que isso vai ser igual a 17 terços, certo? Então, estou aqui com o meu sistema pronto, né, armado, e aí vem aquela parte que é só resolver. Eu tenho dificuldade para resolver, principalmente quando tem fração, não sei qual o melhor método para utilizar. Gente, eu acho que isso você vai percebendo muito ao longo do momento que você vai desenvolvendo exercícios, né? Você percebe que o método da substituição, ele não é um método tão trabalhoso, né? Mas que você, às vezes, se você tiver um coeficiente diferente de 1, isso vai te dar muito trabalho para você isolar essa incógnita. Então, às vezes, a gente acaba utilizando o método da adição mais por isso, né? Neste caso aqui, eu percebo, né, que eu posso usar o método da adição e aplicar até um raciocínio que vai me fazer eliminar algumas coisas. Então, isso a gente adquire muito com a prática, né, com a maturidade da questão. Mas, primeira coisa, né, foi montar o sistema. Já montei o sistema aqui a partir do que o texto disse. E agora eu vou escolher o meu método. Eu vou escolher método da adição, tá? Por que eu vou escolher método da adição? Eu vou mostrar para vocês qual foi a minha estratégia, né, para tentar aí eliminar um pouco dessas frações, facilitar um pouco desse meu raciocínio. Porque o que é que eu pensei, né? Se, por exemplo, eu escolho, né, multiplicar esta equação aqui, ó, por 3. Por que por 3? Porque aqui eu já tenho menos y, e aqui, ó, se eu multiplicar por 3, aqui vai virar menos 3y, e menos 3y mais 3y, 0. Então, eu vou anular a incógnita y. E por que eu pensei nessa estratégia de multiplicar por 3? Porque eu vi também que quando eu fizer isso, já vai sumir esse meu denominador aqui. Diminui uma fração, já é alguma coisa para ajudar, certo? Então, eu vou escolher multiplicar todo mundo aqui por 3, tá? Se eu quisesse multiplicar por menos 3, entenda, numa equação, você sempre pode, né, lembrar do princípio da igualdade e fazer a mesma operação que você faz em um membro, fazer no outro membro todo. Mas você tem que lembrar que essa operação, ela tem que ter algum intuito, né? Tem que ter um objetivo que te ajude. Se eu multiplicar por menos 3, não vai me ajudar. Por isso que eu escolhi multiplicar por 3. Que aqui vai ficar menos 3y e vai cancelar com esse menos 3y aqui de baixo, tá bom? Então, eu vou reescrever como é que fica a minha equação. A minha primeira equação, ela fica 3x menos 3y igual, ó, quando eu faço 11 terços vezes 3, ó,
Se eu lembrar que isso aqui é 3 sobre 1, eu vou poder, ó, simplificar esse 3 com esse 3, certo? Então, isso aqui vai dar igual a 11. E aí, na minha segunda equação, 2x mais 3y igual a 17 terços, certo? Aí, agora o meu sistema está prontinho para poder aplicar o método da adição. Então, eu vou somar aqui essas duas equações, né? Para como é que funciona isso. O método da adição é basicamente isso, né, galera? A gente somar as equações com o objetivo de anular uma das incógnitas, tá? Só vale a pena se for assim, tá bom? Eu cortei bem o meu 3 aqui embaixo. Deixa eu melhorar isso aqui. Colocar ele aqui, pronto. Aí agora nessa minha soma, né, 2x mais 3x, que dá 5x, menos 3y mais 3y, ó, o que a gente queria, né, vai anular. Então, ó, some, certo? Então, 5x é igual a 11 mais 17 terços. E aí para por aí, né? Agora a gente vai resolver a equação. Não acabou, para por aí que eu digo a soma acabou, né? Eu não fiz essa soma logo de cabeça, porque às vezes pode dar trabalho, é uma soma com frações, então a minha sugestão é o quê? Organiza primeiro, tá? Essa é uma equação com fração. O que é que você pode fazer na equação com fração para eliminar a fração? Ou você multiplica todo mundo pelo valor do denominador ou o MMC dos denominadores, se você tiver mais de uma fração, ou você encontra as frações equivalentes, né? E depois você vai poder anular esse denominador aí. Normalmente é o processo que vocês têm preferido, tá? Então, que é o que eu vou fazer aqui. Como assim para frações equivalentes? Ora, eu percebo aqui, né? O denominador de todo mundo aqui é 1. E eu vou encontrar frações equivalentes a essa, né? Utilizando aqui este denominador, certo? Então, pensando em frações equivalentes, ó, por que o denominador 3? Porque é o MMC dos denominadores que eu tenho aí, né? Só tem 3 e 1, tá? Então, aqui fica 3 dividido por 1, dá 3 vezes 5, 15. Então, isso vira 15x. Aqui agora meu 15 ficou bem pequenininho, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Pera aí, porque ficou feio, tá, gente? Quer dizer, não que fique bonito normalmente, né? Que eu sei que minha letra não é das melhores. Mas é porque às vezes até fica muito feio. Pronto, 15x. Aqui 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 11, 33. 3 dividido por 3, né? 1 vezes 17, o próprio 17. Pra aí, o que é que eu faço agora com esse denominador 3? Gente, esse denominador 3, ele vai poder ser anulado a partir do momento que a gente lembrar que é a mesma coisa que eu estar multiplicando os dois membros aqui por 3, né? Porque eu estou utilizando o princípio da igualdade, né? Eu consigo, ó, cancelar esses denominadores, certo? Então, aqui, dando continuidade, eu vou fazer aqui do ladinho, tá? Meu espaço está apertado ali. Fico, então, com 15x é igual a 33 mais 17. Então, meu 15x é igual a 50, né? Que aqui agora é só somar. Já eliminei os denominadores, tá? E aí, aqui agora eu fico com x é igual a 50 sobre 15, tá? E aí, x é igual a 50 sobre 15. Como deu fração, eu olho se dá para simplificar e dá para simplificar. Então, eu divido aqui, ó, por 5 e divido aqui por 5, né? Então, esse meu x, ele vai ser igual a 10 terços, certo? Então, achei aí o valor de x, tá? O x, ele é 10 terços, tá bom? Falta achar o quê? Falta achar o y, porque a questão quer, né? Quem são esses dois números? Ela pede quem são esses dois valores. Você achou o x, falta achar o y. Como que você faz para achar o y? Você pode substituir em qualquer uma das equações, tá? Então, se você escolher substituir aqui, pode ser pró? Pode. Se eu escolher substituir aqui, pode ser pró? Pode. Tanto faz. Eu vou escolher aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, na hora que eu substituir, no lugar do x lá vai entrar os 10 terços, certo? Estou substituindo nessa primeira aqui, né? A equação 1, tá bom? Então, fica 10 terços menos y é igual a 11 terços, tudo bem? Troquei o x pelo meu valor. Puxar outra seta aqui do lado, tá, gente? Então, vai ficar, então, menos y é igual a 11 terços menos 10 terços, certo? Então, menos y, aqui já fica maravilhoso. Mesmo denominador, né? Não tem MMC para fazer. Então, ali, ó, mantém o denominador, tá? 11 menos 10 vai dar 1 terço, né? Só que aqui é menos y, né? Eu não quero saber o valor de menos y, eu quero de y, né? Então, a gente pode multiplicar os dois membros por menos 1, né? Ou até entender aqui que esse menos y está falando do oposto de y. Então, significa que o meu y, né, seria menos 1 terço. Então, y aqui igual a menos 1 terço.
ok? Então aí está a minha solução, né? Os dois valores que a questão pede, então meu primeiro número 10 terços e o meu segundo número menos 1 terço, tá bom? Valeu, galera!